Bom dia. Operação Lei Seca volta a punir condutores sob efeito de álcool na capital. Ministério Público pede afastamento do prefeito de Pedreiras. No estúdio vamos falar sobre o Dia Mundial de Educação e os desafios para o Estado. E mais, faltam apenas 3 dias para o fim do prazo para a declaração do Imposto de Renda. Hoje é 28 de abril de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E a gente abre a edição de hoje falando da falta de cumprimento da Lei Seca, que pune motoristas que dirigem sob o efeito de álcool. Somente no fim de semana, 9 pessoas foram flagradas dirigindo embriagadas. Essa é, sem dúvida, uma das infrações mais comuns. A falta de consciência de muitos condutores pode resultar em consequências nem sempre irreversíveis. A maioria desses acidentes expostos em painéis dentro do Departamento Estadual de Trânsito foram ocasionados por uma combinação perigosa: dirigir sob o efeito de bebidas alcoólicas. Nós queremos justamente conscientizar o cidadão para que acidentes não aconteçam, para que ele não morra e para que ele não mate também outras pessoas. Em relação ao quantitativo de motoristas flagrados dirigindo sob o efeito do álcool em todo o Maranhão, o Detran não possui informações atualizadas. Aqui no órgão existe um setor de estatísticas, mas desde 2012 esses números deixaram de ser levantados. No momento, o setor ainda está passando por uma reestruturação. No último final de semana foi realizada mais uma etapa da Operação Lei Seca na capital maranhense. Somente no domingo, 3 motoristas foram flagrados no teste do bafômetro. Outros 5 se recusaram a fazer o mesmo teste. No total, 9 veículos foram apreendidos, 8 carros e uma moto. Não aconteceu mais porque as pessoas, infelizmente, usam aplicativos, vão informando que tem blitz, que tem operação e vão desviando o caminho. E o Ministério Público do Maranhão requereu em ação civil pública o afastamento do prefeito Francisco Antônio Silva, mais conhecido como Tontonho Chicote. Vamos ao vivo falar com o repórter Eduardo Ericeira, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Eduardo, o que levou o Ministério Público a pedir o afastamento desse prefeito, hein? Bom dia. Olá, Eliane, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A ação foi movida aí pelo Ministério Público, segundo o próprio MP, por indícios aí de irregularidades em processos licitatórios realizados pela Prefeitura de Pedreiras no ano de 2013. Na denúncia, 8 empresas contratadas pela Prefeitura de Pedreiras foram citadas. A denúncia partiu do movimento de fóruns e redes de cidadania no Maranhão. Como eu disse na representação, 8 empresas são citadas a indícios de irregularidades em compras, registros comerciais, notas fiscais e também endereços. Só para se ter uma ideia aí, Eliane, alguns casos que foram citados nessa denúncia encaminhada pelo Ministério Público, que partiu desse movimento, o município adquiriu 1.300 quilos de peixe no valor de R$ 22,00 por quilo, isso em um único dia. Outro caso que chama a atenção é a compra de 530 quilos de cebola no intervalo de apenas 14 dias e também a compra de 309 quilos de alho também em um único dia. E um outro caso que também chama a atenção é o pagamento de R$ 214.750 a uma empresa que nas notas fiscais aparece em um imóvel, uma casa residencial e não aí um imóvel funcionando como uma empresa. Na denúncia, o Ministério Público do Maranhão contra o Tontonho Chicote, além da condenação, ela pede também a suspensão das atividades políticas e a função pública também. Eliane. Obrigada, Eduardo. Um verdadeiro absurdo, hein? É debochada a cara do povo, da cara das pessoas que pagam os impostos, né? Que pagam os impostos em dia. Cebola, para que tanta cebola? Será que ele não imaginou que isso iria ser descoberto, hein, Eduardo? É uma vergonha, hein? A gente fica aqui triste, com certeza. Obrigado pelas informações, Eduardo. Bom dia, bom trabalho para você. E olha, a promotora que está à frente do caso acrescentou ainda que a gestão do prefeito vem se caracterizando por desmandos administrativos, como atraso no pagamento dos servidores públicos, falta de pagamento dos empréstimos consignados junto às instituições financeiras contraídos pelos servidores públicos, obras inacabadas, denúncias de desvios de recursos e ou fraude nos procedimentos licitatórios e demora na chamada de concursados. E olha, a seguir vamos falar sobre o Dia Mundial de Educação e os desafios
para o Estado. Agora são 7 horas e 37 minutos, não sai daí, o Bom Dia Maranhão volta já. E termina nesta quinta-feira o prazo para que contribuintes declarem o imposto de renda. A multa por atraso de entrega é estipulada em 1 a 20%. Pouco mais de 230 mil pessoas haviam feito declarações de imposto de renda no Maranhão. A expectativa da Receita Federal é receber até o dia 30 cerca de 350 mil documentos. A maioria deixa mesmo para os últimos dias, para os últimos instantes, e a gente crê que esse número de 350 mil seja alcançado. Restando somente 3 dias para o fim do prazo, quase 10 milhões de declarações ainda estão sendo esperadas pela Receita Federal em todo o Brasil. Especialistas no assunto orientam que na hora de fazer a declaração de imposto de renda é indispensável ter ao lado um profissional habilitado, onde ele possa explicar todo o passo a passo. Ao meu lado, Cláudio Gomes, que é contador. Cláudio, um documento onde não são declarados todos os ganhos, esse contribuinte ele pode sim cair na malha fina, né? São os erros mais comuns hoje do contribuinte. Omissão de receitas, né, dos ganhos, ou invenção de despesas dedutíveis, né, aquela que o cara inventa para que ele possa restituir um pouco mais de imposto. A Receita Federal alerta ainda para aquelas pessoas que sempre deixam para a última hora que não haverá prorrogação do prazo. No caso de contribuintes que não efetivarem as declarações de imposto de renda, que estejam preparados para as sanções. Corre numa multa por atraso na entrega da declaração, uma multa mínima de 165, podendo essa multa chegar até 20% do imposto devido. Aqueles contribuintes que não fazem nem a entrega da declaração fora do prazo, eles terão o CPF suspenso, tá? E o que pode acarretar vários problemas, transtornos. A conta dele pode ser suspensa, ele não vai poder pegar financiamento imobiliário, por exemplo. Então, para evitar esse tipo de transtorno, o contribuinte deve apresentar a declaração de preferência no prazo. E olha, a Caixa Econômica Federal confirmou que vai reduzir o limite de financiamento para imóveis usados a partir de segunda-feira, dia 4. O limite de financiamento para esse tipo de imóvel nas operações com recursos vai passar de 80% para 50% do valor total do imóvel nas operações do sistema financeiro de habitação e de 70% para 40% no sistema financeiro imobiliário. E agora, continuando a falar de economia, a Bovespa teve queda de 1,87% aos 55.534 pontos. No mercado de câmbio, o dólar teve queda de 1,13% e vale R$ 2,92. O peso teve queda de 1,26%, cotado a 32 centavos. O euro também teve queda de 0,95% e vale R$ 3,18. E hoje é o Dia Mundial da Educação. A data faz referência ao encontro de representantes de 180 países participantes de um fórum sobre o tema em 2000. No encontro foi assinado um documento onde os países se comprometiam a não poupar esforços para que a educação chegasse a todas as pessoas até 2015. Sobre o assunto, eu converso agora com o promotor de educação, o promotor de defesa da educação, Paulo Avelar. Muito obrigada pela sua participação aqui, seja muito bem-vindo, bom dia. E aí a gente fala, né, desse acordo firmado lá em 2000, onde garantia educação para todas as pessoas do planeta. Isso ainda não é possível, né, promotor? Bom dia, eu acredito que não. A gente, se pegássemos assim, exemplo da América Latina, não é? Nós podemos ver que, infelizmente, alguns países, e aí podemos incluir inclusive o Brasil, que esse acordo ainda não foi cumprido e não ainda deve demorar um pouco mais para que isso chegue a essa conclusão, né? Nós vemos assim o Brasil com uma certa dificuldade, o analfabetismo ainda continua, né? Essa nossa luta grande para que isso seja erradicado e fora isso o acesso, né? O acesso a crianças e adolescentes e adultos também
a oferta da educação ainda é muito precária em nosso país. Pois também. Por que a educação é apenas prioridade nos discursos, hein? O que a gente tem visto aí são escolas abandonadas, falta de estrutura nessas escolas, professores muito insatisfeitos, inclusive sem receber salário. O que acontece na verdade, hein, promotor? Eu vejo que, em primeiro lugar, eu acho que é falta de responsabilidade, né, com a aplicação dos recursos públicos com relação à educação. Planejamento também. Eu vejo que, vemos agora, nós estamos com um governo novo, então nós temos já praticamente um outro plano de governo para a educação. Nós não trabalhamos a educação com aquela finalidade de, para uma década ou para 2 décadas, como diz o nosso Plano Nacional de Educação e o próprio Plano Estadual. Existe esse descumprimento, cada um que chega, às vezes, tenta inovar. E isso prejudica, eu estou falando assim, principalmente no nosso estado do Maranhão. Eu vejo que a questão da aplicação dos recursos públicos, nós temos uma luta, o Ministério Público tem uma luta muito grande na questão do combate à corrupção, no combate à não aplicação dos recursos públicos da educação. Eu sempre digo que recursos até nós temos. O que falta, na verdade, é se aplicar corretamente, como diz a lei. Ultimamente, nós temos, inclusive, feito muitas reportagens sobre a insatisfação de pais, de alunos, né, de professores também. Eles estão reivindicando, fechando avenidas, reivindicando mesmo por melhorias aí na qualidade do ensino. O senhor, enquanto promotor, o que tem feito aí para tentar melhorar, né, a situação, principalmente dessas escolas? A gente sabe que, inclusive, tem algumas escolas que as aulas ainda nem começaram. Nós já estamos no fim de abril. Ok. Eu podia fazer assim 2 situações rapidamente. O Ministério Público do Estado do Maranhão tem um programa institucional de defesa da educação. Trabalhamos no estado todo, com todos os promotores, e também, inclusive, na capital, naturalmente. Aqui em São Luís, nós temos essa dificuldade, principalmente na rede municipal e também na estadual. Nós temos algumas heranças de algumas escolas que foram iniciadas as reformas e não foram concluídas. Aqui na capital também, na parte do município, é a mesma situação. Nós temos várias escolas nessa situação. Eu vejo assim, nós firmamos o Ministério Público recentemente, através da doutora Luciane, a outra promotora da educação da capital, um termo de ajustamento de conduta no ano passado, onde se selecionou as escolas que estavam em piores condições, em torno de 54 escolas, para que elas fossem reformadas e entregues agora, no início do ano letivo. Várias situações aí ocorreram e que isso não conseguiu se concretizar. Mas eu quero informar aos pais que muitas dessas escolas, que essas reivindicações estão sendo feitas até, no máximo, dia 15 deste mês, creio que já estarão sendo entregues. Ontem mesmo tive uma outra reunião muito séria com o nosso secretário de Educação do município e já me passou informações dessas escolas que serão concluídas. Promotor, na última sexta-feira, né, houve uma inspeção aí, inclusive por conta de denúncias de material escolar, um depósito lá, inclusive no Outeiro da Cruz, uma série de infiltrações também nesse local, com paredes cheias de mofo, material didático novo que poderia estar sendo aproveitado por várias crianças, ônibus escolares também novos que ainda permanecem lá, uma verdadeira falta de respeito aí com os pais, com as crianças, com todos nós, não é verdade, promotor? Houve uma denúncia formulada pelo Sindicato de Educação e imediatamente o Ministério Público, através deste promotor de justiça, inspecionou, né, no dia seguinte ou 2 dias depois, fizemos a inspeção, constatamos em loco todo esse quadro, já adotamos todas as providências cabíveis, não é? Instauramos o procedimento, já ingressamos com uma ação cautelar na justiça, a fim de que seja protegido esse patrimônio e, a partir daí, vamos chamar a responsabilidade para cada um na medida da sua culpabilidade. Eu quero só deixar claro que é lamentável realmente o que nós encontramos lá, registros de muitos títulos de livros e etc., que praticamente agora são inservíveis, muitas carteiras quebradas, não é? Material de utilização dentro de sala de aula, como diários de classe, etc. Então, essa situação é que eu disse ainda há pouco. Falta de compromisso realmente com a educação. Isso agora, é que dificulta a qualidade de tanto que se persegue. E o gestor, essas pessoas envolvidas nesse descaso aí, como é que elas podem ser punidas efetivamente de uma maneira mais rápida? Porque o que a gente percebe é que é algo tão moroso, né? Demora-se tanto a punir. Ok. Veja bem, quem pune é a justiça. Sim.
não é? O Poder Judiciário. O Ministério Público faz parte da Justiça, provoca, e aí nós entramos com essas punições, elas só poderão ocorrer através da decisão judicial. Não, mas eu me refiro ao encaminhamento dessas denúncias. Por que isso demora tanto a ser encaminhado? Lógico que a Justiça é que pune, mas quem encaminha é toda essa... A promotoria pode fazer esse encaminhamento de maneira mais rápida, de maneira mais célere. Não é mais rápido, o problema não é ser mais rápido e mais célere. O problema é se fazer uma investigação séria, com compromisso de legalidade, né? Nós não podemos praticar nenhum abuso, que às vezes essa pressa exagerada, você incorre lá na frente de uma decisão totalmente desfavorável, e quem ficou prejudicado foi o poder público, não é? E todos nós que realmente pagamos nossos impostos. Então o Ministério Público tem os seus procedimentos, cumpre os seus prazos previstos na legislação, a fim de que sejam apurados. Se você me permitir dizer o seguinte, no caso do depósito, ali nós temos que fazer uma perícia. Uma perícia, não sou eu que vou fazer essa perícia, nós temos um órgão encarregado no Estado para fazer esta perícia, e será feita, tá certo? Esse prazo que ela vai me conceder, vai me entregar, eu não sei. E a partir daí é que eu vou realmente ingressar com as ações competentes. Um outro problema também é com relação à merenda escolar. Tem alguma coisa também tramitando com relação à merenda escolar, que a gente sabe que a gente já reclamou, inclusive, várias vezes, por conta até mesmo de desvios dessa merenda? Veja bem, merenda escolar, eu vou falar de duas áreas, no Estado e no município. Sim. No município, nós temos uma merenda terceirizada. Da merenda que nas escolas que eu já visitei, inspecionei, nós não temos denúncia com relação à qualidade dessa merenda. É diferente um pouco da merenda do Estado, que quem faz é a própria escola. Aí eu posso dizer que nós temos dificuldades, tá certo? Temos até já envidado esforço no sentido de que o Estado também terceiriza, que fica mais fácil de se fiscalizar uma empresa, e a partir daí a gente vai verificar todas as demais escolas. Agora, nós temos denúncias realmente, em alguns casos esporádicos, de questão da merenda, principalmente nas escolas comunitárias que são conveniadas, e aí nós temos adotado as providências cabíveis. A luta é árdua, hein, promotor? É árdua, mas não é desesperançosa. Eu acredito que a educação um dia nesse país ela vai realmente encontrar o caminho certo para que num outro momento, daqui a uns anos, a gente chegue aqui nesse programa e diga assim, realmente estamos falando da educação de qualidade. Essa é a persecução do Ministério Público do Estado do Maranhão, nacional do Estado do Maranhão, para que a gente possa realmente ofertar para que essas crianças e adolescentes se sintam bem em casa, numa casa nova, que é a sua escola, que é o complemento. Obrigada, eu conversei com o promotor de defesa da educação, Paulo Avelar, mais uma vez. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Maranhão. Bom dia mais uma vez, agradecemos a presença, a oportunidade, nos colocamos sempre à disposição. E dizendo assim aos nossos docentes que fazem também parte da educação, vamos festejar esse dia com muita esperança de que realmente nós possamos lá na frente conseguir os nossos objetivos. Obrigada mais uma vez. E olha, para rever as reportagens e entrevistas aqui do Bom Dia Maranhão, você pode acessar o nosso portal idifusora.com. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Não sai daí, viu? Agora são 7h54, você confere imagens do tempo na capital. Confira agora as vagas disponíveis no Sistema Nacional de Empregos, o SINE, para esta terça-feira. Os interessados em preencher as vagas devem ter cadastro no serviço. Para agente de microcrédito, atendente de balcão, auxiliar de marceneiro, auxiliar financeiro, confeiteiro, costureira geral, cozinheiro de restaurante, eletricista de automóveis, empregado doméstico nos serviços gerais, garçom, marceneiro, mecânico de refrigeração, padeiro, vendedor interno, vendedor pracista. E para pessoas com deficiências, vagas são para auxiliar de crédito, cobrador de transportes coletivos, exceto trem, mecânico de refrigeração, servente de obras e técnico em segurança do trabalho. Confira agora como fica a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia no leste e no oeste do Maranhão. Pancadas de chuva isolada nas demais áreas. Vamos às temperaturas. Em Itapecurumirim, Bacabal e Barreirinhas,
a máxima é de 33 graus. Em Chapadinha, a máxima é de 34 graus. Em Caxias e Barão de Grajaú, a máxima é de 35 graus. E em São Luís, mínima de 24 e máxima de 32 graus. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal idifusora.com. Até amanhã.